Olá, meus irmãos e amigos, estamos meditando nos Salmos e hoje é o Salmo número 126. É o sexto salmo desse conjunto de 15 que são considerados salmos de romagem. São os salmos que retratam a experiência dos peregrinos, quer de forma individual, como o Salmo 121, quer de forma coletiva, como os outros salmos que já temos mencionado, inclusive esse Salmo 126. São 15 salmos, começando com o 120 e terminando com o 134. O Salmo 126 tem algumas particularidades porque ele descreve a experiência dos hebreus após o retorno do cativeiro babilônico. Então, existem alguns salmos que falam sobre essa experiência, no caso do retorno. O 137, que vamos mais à frente meditar nele, fala da vivência ou da experiência que os hebreus tiveram enquanto estavam no cativeiro. Aqui, embora não siga uma ordem cronológica dos fatos, essa narrativa do Salmo 126 fala exatamente dessa obra extraordinária de Deus, trazendo de volta o seu povo, e aí a gente imagina aquela grande multidão que retornou da Babilônia para a cidade de Jerusalém, para o Reino do Sul, que foi o único que permaneceu depois de todo o desfecho lamentável do Reino do Norte no ano 725 a.C., e no caso de Jerusalém, o Reino do Sul, no ano 586, mas conforme a promessa de Deus, 70 anos depois, sob a batuta, sob o cetro de Ciro, o grande imperador dos Medos e Persas, então os hebreus retornaram. Mas vamos então meditar sobre esse texto muito interessante, porque é um salmo pequeno, tem apenas 6 versículos, mas tem algumas informações muito interessantes. A primeira delas está na parte inicial do Salmo 126, que diz assim: Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Essa frase é muito sintomática, porque fala de duas situações totalmente diferentes. Um é o desejo e outro é a realização. Um é o sonho, aquilo que a pessoa almeja, e outra é a realidade que espera que se cumpra. Então, os salmistas, ou melhor, o salmista aqui retrata muito bem a experiência dos hebreus que, enquanto estavam no cativeiro, desejavam naturalmente serem livres e ter o direito de retorno à terra que foi chamada por eles, segundo a palavra de Deus, de terra prometida. Então, foram 70 anos de espera, foram 70 anos de expectativa, sonhando com esse dia. Meus queridos, nós estamos no 7º mês praticamente, considerando o mês de março como início, e agora em setembro, então a gente está indo para o 7º mês, ainda de quarentena mais flexibilizada, com muitas atividades retornando, como comércio, como também as escolas em alguns lugares e assim por diante. Então, o termo quarentena nem se fala mais. Por quê? Porque já houve uma flexibilização e um retorno gradual às atividades na vida das pessoas. Nós só ficamos 6, 7 meses. O início foi assim: por quanto tempo vai durar? E tivemos que esperar, e ainda alguns estão aguardando, porque estão no quadro de risco, estão esperando, ou melhor, no grupo de risco, estão aguardando então o retorno para que possam voltar à convivência social com segurança. 6, 7 meses. Alguns estão, por alguma razão, ou por várias razões, desesperados, angustiados, querendo sair de casa, querendo viajar, colocar o pé na rua, etc, etc. Agora imagina 70 anos. 7 décadas de espera. Somente quem confia em Deus, somente quem crê nas promessas de Deus é que pode esperar, confiando que um dia ela vai acontecer. Mas é interessante, mesmo na esperança, mesmo na expectativa de que um dia tal sonho se torne realidade,
Quando acontece, a pessoa não acredita. É isso que diz o texto. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Será que é verdade? Será que realmente isso é verdade? Alguns ficam tão maravilhados com aquele milagre que aconteceu, com aquela bênção que se realizou, com aquela expectativa atendida, que a pessoa diz, me belisca para eu saber que eu não estou sonhando. Porque na verdade é isso. Os hebreus ficaram assim como que eufóricos, como que extasiados, ficaram assim super alegres, porque Deus fez um milagre. Deus prometeu e cumpriu a sua palavra, a sua promessa. Então, meu querido, se você ainda não pôde ver realmente o que Deus prometeu a você, lembre-se, há uma diferença entre o que você deseja que aconteça por sua vontade, por seu anseio, e aquilo que é a promessa de Deus. Os nossos desejos poderão ou não se realizar de acordo com a vontade de Deus, isso é verdade. Agora, o que Deus prometeu vai se cumprir, é diferente. Tem muita gente que espera em Deus os seus sonhos se realizarem, mas ainda não pararam para se perguntar se o que desejam, se o que pedem é da vontade de Deus. O apóstolo João, na primeira carta dele, no capítulo 2, ou melhor, capítulo 5, versos 13, 14 e 15, ele fala sobre a questão do pedir. Nós temos que pedir, mas como é que nós sabemos que aquilo que nós pedimos é da vontade de Deus? Simples, diz ele. Se você recebe o que você pediu, então fica evidente que o que você pediu é da vontade de Deus. Se você não recebeu, não tem como dizer que foi da vontade de Deus que o que você pediu iria acontecer. Essa é a prova dos 9, ou uma das provas de que você está orando de acordo com a vontade de Deus. Então, como Deus havia prometido através de vários profetas, inclusive o profeta Jeremias, Deus disse, esse cativeiro vai durar 70 anos. E isso está lá em vários capítulos, principalmente capítulo 29, quando, a mando de Deus, Jeremias escreve uma carta, e essa carta chega até aos hebreus que estão no cativeiro babilônico. Deus prometeu que o cativeiro iria ter um fim após 70 anos, e Deus cumpriu. Deus prometeu que viria o Salvador, e Jesus Cristo veio. Deus prometeu que através da morte de Cristo, todo aquele que nele crê em Jesus será salvo. E Deus cumpriu e tem cumprido, porque muitas pessoas em nossos dias têm se convertido ao Senhor Jesus. O Senhor Jesus prometeu que ele virá uma segunda vez, e vai acontecer. Então tudo que Deus prometeu vai se cumprir. É diferente daquilo que a gente deseja. Ora, você tem algum desejo, tem alguma vontade, tem alguma expectativa? Ora, e espere Deus confirmar no seu coração. Mas no Salmo 126, o salmista diz, quando o Senhor trouxe de volta a Sião os que estavam cativos na Babilônia, ficamos como quem os que estão sonhando. E aí no verso 2, um texto muito também conhecido, diz assim, então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia, o Senhor fez coisas grandiosas por esse povo. O verso 2 do Salmo 126 é um verso longo, porque fala de 3 situações muito interessantes. A primeira é da reação dos hebreus quando Deus fez a vontade dele, quando Deus cumpriu a promessa. Então a nossa boca se encheu de riso. Ou seja, há uma alegria. Tem gente que fica muito triste quando Deus faz a vontade. É isso mesmo. Por incrível que pareça, tem gente que fica revoltada, fica irada quando Deus abençoa o servo dele. Tem gente que não gosta quando a igreja prospera, avança, multiplica o número de membros. Tem gente que detesta quando a obra de Deus é realizada. Tem gente que não suporta uma pregação. Dentro do trem, vende-se de tudo. Mas quanta gente se aborrece quando alguém abre a Bíblia e lê. Nas praças, as pessoas gritam, falam. Mas quando tem aquele
pregador volante que de um lado para o outro com a sua caixinha de som prega, as pessoas ficam incomodadas. Tem gente que quando ouve um culto na casa do vizinho se aborrece com a canção, mas não fica aborrecida quando tem uma festa, um movimento, uma música alta. É impressionante. Quando a igreja faz a obra de Deus, gente fica triste, mas aqui diz o texto que os hebreus se alegraram quando Deus fez cumprir-se a promessa dele. Quanta gente tem sido curada pela Covid, quanta gente tem saído do hospital restabelecida a sua saúde, quantas pessoas foram libertas, foram transformadas, quantos lares restaurados, quantas bênçãos Deus tem derramado sobre aqueles que confiam nele em Cristo Jesus. O Salmo diz, a nossa alegria é pelo que Deus fez. Não se alegre quando o mal avança, quando o mal prospera, quando as pessoas más até se enriquecem. Não se alegre com isso, porque essa alegria é passageira. Se alegre pelos grandes feitos do Senhor. E a parte B, a segunda frase aqui importante, que a gente vê no verso 2 do Salmo 126 e a nossa língua de cantos de alegria. Uma coisa é a alegria interior, ali, latente, guardada, silenciosa até. Outra coisa é essa alegria patente, audível até. A nossa língua se encheu de cantos de alegria. Ou seja, uma coisa é o riso, outra coisa é a canção. E então o salmista fala da alegria e do louvor a Deus. Quem se alegra, quem ri, no sentido de se alegrar pelas obras de Deus, naturalmente vai se voltar para o louvor e para a adoração do Senhor. Muita gente ficou reclamando porque as igrejas estavam fechadas durante a quarentena. Várias igrejas já reabriram os templos, mas quantos desses que reclamavam voltaram para a adoração ao Senhor? É interessante como realmente tem que haver uma coerência entre a alegria interior e a prática realmente exterior. Jesus disse para a mulher samaritana, Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Em espírito, ao latente, guardado, convicto aqui dentro do coração, mas em verdade, de forma patente, de forma clara, eu estou aqui, alguém pode dizer, na casa de Deus, porque eu quero louvar ao Senhor. Interessante que a terceira parte do verso 2 do Salmo 126 é: até nas outras nações se dizia, o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. De fato, após 70 anos de cativeiro, alguns poderiam ter dito, Deus se esqueceu de vocês, vocês não são mais importantes para Deus, é melhor vocês pararem de orar, é melhor vocês pararem de cultuar a Deus, porque nada de novo vai acontecer. A gente ouve essas vozes, quando a gente espera e ainda enquanto espera não acontece. Quanta gente já tem dito, para de orar, para que a igreja, para que buscar a Deus, para que se manter fiel a Deus. Algumas pessoas são realmente seguidoras da mulher de Jó. A gente vê no Instagram, no Facebook e em outras mídias sociais os seguidores. Pois bem, os seguidores são aquelas pessoas que gostam de você, admiram o que você faz, o que você posta e ao mesmo tempo faz parte do seu grupo de pessoas que acompanham as suas postagens. São os chamados seguidores. Pois bem, só que tem gente que segue coisa ruim, tem gente que segue más postagens, tem gente que segue aqueles que cometem crimes, tem gente que segue aqueles que são corruptos, que cometem pecados contra Deus. Mas aqui, no caso da mulher de Jó, quando Jó estava sofrendo, ou melhor, quando Jó estava indo bem, de bem a melhor, com tudo tranquilo, a gente não percebe nada da ação da esposa de Jó. Mas quando Jó perde tudo e a própria saúde, ela diz, ainda tu mantens a tua integridade de Deus, amaldiçoa Deus e morra. Ou seja, para ela não haveria mais motivos para continuar confiando em Deus. Tem gente que condiciona a fé em Deus. Os hebreus esperaram por 70 anos. E ainda que houvesse todo sofrimento, toda descontinuidade do culto e adoração a Deus em Jerusalém, já que estava em outra cidade, em outro país, eles ainda continuaram, perseveraram, servindo ao Senhor,
porque eles criam que no momento certo Deus iria cumprir a sua palavra. E quando cumpriu, as nações vizinhas puderam ver o retorno daqueles hebreus e disseram: realmente, o Deus desses hebreus fez coisas grandiosas por eles. É isso que Deus quer fazer através de você, da sua confiança, da sua perseverança, da sua fé, a resposta de Deus, as promessas dele na sua vida, a sua confiança há de se tornar um testemunho para outras pessoas, a ponto delas falarem: realmente, o Deus desses homens e mulheres que servem ao Senhor Jesus tem feito coisas grandiosas. É por isso que no verso 3 do Salmo 126, a sequência é a seguinte: sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. O verso 2 fala das nações que perceberam, que viram, perceberam, reconheceram e falaram: Deus fez coisas grandiosas por esse povo. Mas o verso 3 é uma confirmação interior, é uma palavra de fé. Eles dizem, e temos certeza, sim, coisas grandiosas tem feito o Senhor por nós e por isso estamos alegres. A alegria no Senhor é a nossa força, Neemias 8, versículo 10. Então confie no Senhor. Ainda que você não esteja vendo a obra de Deus acontecer, só o fato de você crer que Ele vai fazer, isso já alegra o seu coração. E quando Ele faz, a alegria é algo extraordinariamente maravilhosa. A alegria é algo que realmente fica visível no rosto, no semblante, na vida de quem confia no Senhor. Sim, coisas grandiosas tem feito o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Se alegrem no Senhor. Jesus disse que Ele iria colocar no coração de quem confia nele uma alegria que o mundo não iria tirar, porque a alegria é interior do coração. E aí no verso 4 do Salmo 126 a Bíblia diz assim: Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. O versículo 4 parece algo totalmente distinto do que fora dito antes, porque os versos 1, 2 e 3 falam dos feitos de Deus, trazendo o seu povo de volta do cativeiro babilônico para a cidade de Jerusalém, para reconstituir aquela nação, que reconstruir os muros, reconstruir o templo, etc. Mas o versículo 4 é um pedido. O versículo 4 é uma súplica que o salmista faz aqui de forma como um coro de todos os hebreus, a uma só voz dizendo: restaura-nos, Senhor, restaura-nos como enches o leito dos ribeiros no deserto. No verso 4, em outra tradução, diz assim: Senhor, restaura a nossa sorte como as correntes do ribeiro do Negueb. Negueb é uma região do sul da Palestina. Pense no Brasil, no Nordeste, e pense no Sul e no Sudeste. Então, o Negueb é uma região do sul da Palestina. Só que, enquanto a região sul do Brasil é mais fria do que a região Nordeste, lá na Palestina é o contrário. É uma região mais seca, desértica. Só que tem um detalhe, outro, é que durante um período do ano não cai uma gota de chuva. Por esse período de estiagem, que é um período longo, talvez 4, 5, 6 meses, então os ribeiros secam, a vegetação morre, os animais naturalmente não mais por ali passam, as pessoas não mais circulam por ali, e então fica um deserto, é o chamado deserto do Negueb. Mas em outro período do ano, para a surpresa de muitos que desconhecem a região, em outro período do ano, Deus faz chover copiosamente, mas chove muito, de modo que as ribanceiras, as partes altas da região, que têm as suas águas represadas,
essas águas começam a descer, começam a correr, os ribeiros secos começam a ser preenchidos pelas águas, aquele deserto agora passa a se tornar um manancial, a vegetação começa a florar, flores começam a brotar, ali a crescer, frutos também, os animais retornam a passear por ali, pessoas começam a circular. Então o antes um lugar seco, deserto, inabitável, agora se tornou um manancial com produção, com animais, com plantas, flores e frutos e com pessoas. E então o salmista, vendo esse fenômeno acontecer ao longo do ano, por um período de seca e um período de chuvas, um período de deserto e um período de terra habitada, um período de terra seca, um período de manancial, então ele ora: Deus, assim como tu transformas o deserto no manancial, uma terra seca numa terra produtiva, uma terra inabitável numa terra com muita gente, restaura a nossa sorte. Restaura a nossa vida, restaura a nossa existência, transforma o deserto da nossa vida numa terra produtiva, num manancial. É isso que Deus está ouvindo no Salmo 124, versículo 126, verso 4, nesta oração feita pelo salmista, que traduz o sentimento dos hebreus: restaura. E de fato Jesus é a única pessoa que pode restaurar a sua vida, transformar a sua vida de um deserto num lugar habitável, numa terra seca, num manancial, numa terra improdutiva, numa terra que produz algo extraordinário. Ainda hoje, se você entrar nos sites de busca e colocar lá Negueb, você vai ver uma pequena filmagem de poucos minutos que mostra exatamente esse período em que as águas começam a correr e o que antes era seco se torna um lugar muito abastado de água e com produção a ponto de eles exportarem flores e também frutos daquela região. Que coisa extraordinária! É Deus cuidando da sua terra e do seu povo, como em Cristo Jesus Deus cuida de você e da sua família. E o verso 5 do Salmo 126, o penúltimo versículo, o escritor diz o seguinte: aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando, enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes, diz aqui no verso 6. Então o verso 5 e o verso 6 do Salmo 126 fala de um só tema, o tema da semeadura e da colheita, o tempo de plantar e o tempo de colher. Mas aqui fala de um modo em que as pessoas estão plantando e de um outro modo como elas estão colhendo. Na verdade, é uma palavra que é uma constatação, porque o Salmo fala do passado. Mas por que fala de colheita e de semeadura, de colher com lágrimas e choro, de semear com lágrimas e choro e de colher com alegria, trazendo em seus braços os molhos, os feixes de trigo, por exemplo? É o seguinte: quando os hebreus dizem, os pesquisadores e historiadores do texto, quando os hebreus voltaram do cativeiro babilônico sob a direção e a provisão dada por Ciro, muitos desses homens voltaram trazendo consigo sacas e sacas de grãos. Esses grãos, a viagem era uma viagem longa, que durava semanas. Imagine uma viagem a pé com uma multidão, carregando as sacas de alimentos. Numa viagem longa e cansativa, naturalmente que havia essa questão da fome, da necessidade do alimentar-se, e havia um clamor, principalmente dos filhos em relação aos pais, quanto ao alimento. Só que aqueles grãos foram dados pelo Império Medo e Persa, o Império de Ciro, para que servissem de insumos para o plantio. Eles precisavam, chegando na Palestina ou na cidade de Jerusalém e arredores, eles tinham que preparar a terra, arar a terra, revolver a terra, abrir sulcos na terra e então com o arado lançar a semente no campo.
Só que havia um clamor pelo alimento, havia um clamor por comer. Naturalmente que se eles comessem todos aqueles grãos, eles matariam a fome imediata, só que mais tarde não teriam o que plantar e muito menos o que colher. Então a maioria deles, dos homens, tinham que fazer uma escolha, ou matar a fome de forma inconsequente, comendo tudo que estava ali, ou iriam separar uma parte importante para a semeadura, para uma posterior colheita. Naturalmente que essa escolha de separar uma grande quantidade de grãos para o plantio gerou maior sofrimento, tinham que racionar os grãos para o alimento e também outra parte para o plantio, e muitos deles, num trabalho de muito esforço, de muita labuta, plantaram chorando, plantaram com dor, plantaram com sofrimento e, de modo figurado, regaram aquelas sementes que foram lançadas na terra com suas próprias lágrimas. E mais ainda, tiveram que esperar o momento da colheita. Por isso que diz assim: aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando, enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. Seja perseverante, meu amigo. Seja perseverante, minha amiga. É difícil, é muito difícil escolher confiar em Deus. É difícil abrir mão de certas vontades, de certas, digamos, urgências e pensar no que é prioritário. É difícil, mas Deus abençoa aquele que escolhe confiar nele. O Tiago, capítulo 4, fala sobre, o capítulo 5 também fala sobre a perseverança do lavrador. O lavrador é o primeiro a comer do fruto, porque ele arou a terra, porque ele plantou e ele colheu. Então, confie em Deus, faça a escolha certa. O apóstolo Paulo fala desse princípio da semeadura e da colheita, mas aplicando no aspecto espiritual. Diz: aquele que semeia da carne ou na carne, da carne colherá a corrupção, a perdição, a condenação eterna. Mas aquele que semeia no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Então, não seja imediatista, não procure atender aos seus desejos circunstanciais. A Bíblia fala de Esaú. Esaú, por causa da fome, abriu mão, vendeu seu direito de filho mais velho, de primogenitura, por um prato de lentilhas. Só que mais tarde, ele tentou ser abençoado com a bênção separada para o filho mais velho e não teve mais. Então seja perseverante, confie em Deus, porque no devido momento Deus mandará realmente as chuvas para abençoar a sua vida e o resultado que serão colhidos para a glória do Senhor. Que Deus te abençoe, seja feliz, perseverante na sua fé em Jesus, Senhor e Salvador de todo aquele que crê, hoje e para todo sempre. Amém e amém.